As fake news. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, está acompanhando aqui pela internet, os queridos que estão aqui em casa, e que essa mensagem ajude você, seja a bênção de Deus para a sua vida. Nós vamos meditar no texto de Lucas, capítulo de número 23, versículos de 1 a 7. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de explicar a situação para que a gente entenda. Os principais sacerdotes e os líderes judeus, eles se reuniam numa entidade deles que era chamado Sinédrio. O Sinédrio era o grupo que governava Israel a partir do seu povo. E o Sinédrio é como seria hoje o Congresso Nacional, mais ou menos a mesma coisa. Mas o Sinédrio é quem governava. Israel estava debaixo do domínio romano. Então, naquele tempo, havia um governador romano que cuidava da parte militar e da parte do pagamento dos impostos, de manter a ordem. Então, o governador romano, naquele momento, era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele governava aquela região da Judéia. Então, veja, questões de ordem, de impostos, questões de exército, era com Pôncio Pilatos. Questões menores de Israel, era com Sinédrio. Aí o Sinédrio resolvia. O Sinédrio não tinha autoridade para mandar matar as pessoas. Aí não. Aí era só o governador, Pôncio Pilatos. Pilatos governava aquela região da Judéia, toda a região, mas mais a Judéia. E havia na Galileia, que era uma outra parte de Israel, um pouco mais ao norte, havia um rei que comandava ali, que era o rei Herodes. Esse rei Herodes era quem mandava na Galileia, Pilatos na Judéia. E esse rei Herodes era aquele que tinha mandado matar João Batista. Era esse Herodes que governava a Judéia. Nesse momento nós estamos bem perto da festa da Páscoa e por ódio, por inimizade, os sinédrios, os principais sacerdotes, faziam parte desse sinédrio, mandaram prender Jesus. Então, nós já vimos isso. Jesus foi preso. Na mesma noite, ainda de madrugada, o Sinédrio fez uma espécie de julgamento, esperaram clarear o dia e fizeram rapidamente um julgamento bem formal, que é para enviar Jesus a Pilatos. Por quê? Porque só Pilatos podia mandar matar. Eles não tinham essa autoridade. Por isso, assim que eles fizeram esse julgamento de manhã bem cedinho, só para formal, eles foram, o Sinédrio foi. O Sinédrio era composto de 70 pessoas. O Sinédrio foi levando Jesus amarrado, preso, até o palácio do governador Pilatos. É aí que chegamos nesse nosso texto. Lucas 23, de 1 a 7. E levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, rei. Pilatos, pois, perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Vamos lá. Versículo 1 diz que, levantando-se toda a multidão deles,
conduziram Jesus a Pilatos. A multidão deles era esse sinédrio, esse grupo. Agora não tinha só eles, também tinham os servos deles. Lembra que estavam na casa de Caifás antes? E o julgamento foi na casa de Caifás. E ali, Pedro tinha um lugar onde eles fizeram fogueira, os servos, o pessoal menos importante, o pessoal que servia, fez fogueira, ficou por ali, tinha criado, tinha um monte de gente ali. E o Pedro negou Jesus 3 vezes, naquele espaço ali. Então, quando acabaram o julgamento deles na casa de Caifás, e toda a multidão, todo mundo do sinédrio que estava ali, junto com aqueles servos, que eram servos deles, levaram Jesus até Pilatos. Então, primeiro eu preciso dizer uma coisa a vocês. Quantas vezes, né? Até eu já falei isso, e falei errado, mas quantas vezes eu ouvi, o povo no domingo estava aclamando Jesus como rei de judeus. Aí na sexta-feira já estão pedindo para crucificar. Não foi o povo. O povo não esteve presente nesses negócios. Tudo isso foi só o sinédrio que organizou. Essa multidão que estava lá não era o povo de Israel. Essa multidão eram os servos deles. Eram eles mesmos, o sinédrio, e os servos deles. Então, o que a gente está vendo aqui é uma ação para matar Jesus. Essa é a intenção é matar Jesus, mas é uma ação da elite de Israel, dos governantes de Israel, daqueles que mandavam em Israel. O povo não está participando aqui. O povo tá dormindo, ou está acordando, sem saber nem que Jesus tinha sido preso. O povo amava Jesus. O povo ia no templo só para ouvir Jesus falar. Então, nós temos aqui, como geralmente acontece, uma elite, a elite de Israel, a elite governante de Israel, que quer matar Jesus, que é um homem do povo. É o que está aqui. É o que está aqui. Então, esta multidão aqui não é do povo, esta multidão é deles, do sinédrio. E conduziram Jesus a Pilatos. Aí, verso 2. E começaram a acusá-lo. Então, veja, estamos aqui num julgamento. É um julgamento para saber se Pilatos, o governador, vai libertar Jesus ou vai condená-lo à morte. Pilatos pode fazer qualquer um dos dois, ele é o juiz. Agora, estes mesmos, que um pouco antes julgaram Jesus na casa de Caifás, agora se tornam seus acusadores. De juízes que eles eram ali, agora eles são acusadores de Jesus. Né? Eles fazem a vez da acusação contra Jesus. E começaram a acusá-lo dizendo, achamos este homem. Gente, eles não citam o nome de Jesus. Eles sabiam o nome, todo mundo sabia ali, naquele grupo, todo mundo sabia o nome de Jesus. Eles não citam o nome de Jesus. Achamos este homem. Olha o desprezo. Olha como eles olhavam para Jesus. Olha o desprezo que eles tinham por Jesus. Este homem. Não são capazes de dizer o nome dele para o Pilatos. Esse achamos é o seguinte, a gente fez uma pesquisa, nós olhamos o que estava acontecendo e a gente achou esse homem aí. E aí eles vão fazer 3 acusações a Jesus, diante de Pilatos. Primeira acusação. Achamos este homem pervertendo a nossa nação. É assim, Jesus ele estava fazendo a cabeça das pessoas para perverter, para fazer com que a nação de Israel se tornasse rebelde contra os romanos. Veja, eles estão diante do governador romano. Então, esse homem está pervertendo, ele está fazendo com que a nação se torne rebelde. A nação está ficando irada. A nação está assim com muita raiva dos romanos por causa dele. É ele que está pervertendo a nação. É ele que está criando esse clima de animosidade,
de raiva dos judeus contra os romanos. Primeira acusação. Então, Jesus, segundo ele, estava pervertendo a nação, estava acabando com a paz da nação. Segunda acusação. Proibindo dar o tributo a César. Veja, segundo eles, Jesus estava proibindo que os judeus pagassem o tributo, o imposto que se devia ao César. César era o imperador romano. Jesus estava proibindo. Como é que pode, Pilatos? Esse homem aí está dizendo para o povo, não paga imposto, não paga nada disso para os romanos. Não é? Vocês se lembram da história quando perguntaram a Jesus se era lícito ou não pagar imposto a Roma? Não é? Lembram que Jesus respondeu, né? Dai a César, que é de César, e a Deus, que é de Deus. Mas agora, eles estão dizendo que Jesus proibia o imposto a Roma. Segunda acusação. Terceira acusação. E dizendo ser ele mesmo Cristo, rei. Então, assim, a palavra Cristo é a palavra grega para Messias. A Messias é hebraica, é a palavra hebraica. Então, até Pilatos saberia, já que ele era governador daquela região, que os judeus tinham uma crença de que um dia ia aparecer um rei. Esse rei teria o nome de Messias, ou Cristo. Tá? E esse rei, então, libertaria Israel, seria algo fabuloso. Acho que até Pilatos deveria saber dessa história que corria lá. Não que Pilatos acreditasse. Pilatos não acreditava em nada dos judeus. Ele era romano, tinha seus deuses e a sua forma de pensar. Mas ele estava ali. Então, eles estão dizendo para Pilatos, olha, ele está dizendo que é rei. Agora, quando eles dizem isso no julgamento, eles estão querendo dizer o seguinte, Pilatos, rei é só um, é o César de Roma, é o imperador, ele é o único rei. Esse aqui, ele está dizendo que ele é rei, então ele está fazendo um movimento dentro do povo para bater de frente com o Império Romano e se tornar o rei de Israel. Então, fazer guerra com o Império Romano e realizar e se tornar o rei. Então, ele está dizendo que ele é rei, que ele é um rei Messias. E na cabeça deles, Messias era um rei político e militar, porque ia derrotar os outros povos, em especial o povo romano, né? Estava mandando neles. Muito bem, vou parar aqui. 3 acusações. As 3 acusações são falsas. Nenhuma delas é verdadeira. Jesus não estava pervertendo nação nenhuma, pelo contrário, as palavras de Jesus eram muito mais para trazer paz do que guerra, do que bater de frente. Jesus nunca proibiu ninguém de pagar imposto. Nunca, jamais. Tá? Já vista aquela situação que eu já falei. E Jesus nunca aceitou em público o título de Messias. Em público, assim, para as multidões. Nunca. Quando ele se referia a si próprio, não se referia como Messias. Se referia como o Filho do Homem. Então vejam, as 3 acusações que eles levantaram eram acusações falsas contra Jesus. Acusações falsas. Aí 2 coisas. Como é que aqueles homens que eram os líderes de Israel, eles eram sacerdotes que ensinavam o povo no templo, que celebravam aquele negócio de matar carneiro por conta de pecados, aquele ritual todo, eles é que celebravam. Eles eram as pessoas mais importantes de Israel.
Era a sua liderança. Eles diziam que eles é que interpretavam a lei de Moisés para o povo. Então, eles eram os representantes de Deus para interpretar a lei de Deus para o povo. Como é que essa liderança, que se dizia tão santa, tão ligada com Deus, que era representante de Deus, isso e aquilo, essa liderança mente. Essa liderança quer matar Jesus. Essa liderança não suporta, veja, na visão deles, que um Zé Ninguém movimente o povo e ensine em nome de Deus. Não suporta. A liderança não suporta Jesus. E Jesus nunca fez nada contra eles. A única coisa que Jesus fazia, e fazia na cara deles, era repreender. Dizer, vocês estão errados por causa disso, disso, disso e disso. Isso Jesus dizia, mas dizia na frente deles. Não dizia por trás. Dizia na frente deles. E outra coisa que eles gostaram, que Jesus fez, foi quando Jesus, lá no templo, limpou o templo, né? Tirou aquele negócio de venda, tudo mais. E eles não gostaram porque ganhavam dinheiro com aquilo. Veja, a liderança que se dizia santa e representante de Deus é a liderança que quer matar Jesus e mente para que ele seja morto. O que é que Jesus está sofrendo aqui? Agora pegando algo do nosso tempo. Fake news, mentiras. São acusações mentirosas contra Jesus para fazer com que Pilatos mande matá-lo. E isso é triste. A liderança deveria ser o exemplo de virtude, ser o exemplo de correção. Mas a liderança de Israel não tinha jeito. Não tinha jeito. Muito cuidado com o poder. O poder, de fato, corrompe muita gente. Isso estava acontecendo. Outra coisa aqui. Eles disseram para Pilatos essas mentiras para forçar Pilatos a matar Jesus. Porque Pilatos não poderia aceitar uma pessoa que quisesse ser rei. Uma pessoa que mexesse com o povo, para levar o povo a ser contra os romanos, para iniciar algum tipo de guerra, de terrorismo contra os romanos. Isso, Pilatos não aceitava isso, Pilatos iria mandar matar. Mas o motivo deles, dessa liderança, não era isso. Isso aí eles jogaram para Pilatos. O motivo deles foi antes. Você blasfema, você diz que é o Filho de Deus. Você diz que você um dia vai estar ao lado de Deus. É blasfêmia. Não suportamos você. Então, o que estava no coração dessas pessoas era o ódio por Jesus Cristo. O ódio por esse homem. E o desprezo que tinham. Este homem. Encontramos este homem. Para nós, nosso Senhor foi vítima de fake news. Nosso Senhor foi vítima de mentiras. Nosso Senhor foi uma pessoa que, num julgamento, foi acusado injustamente, maldosamente, de ter cometido determinados crimes. O que isso nos faz repensar hoje? Nós vivemos numa sociedade, por conta das redes sociais, em que muita fake news está em ação. Muita gente mente, e às vezes mente descaradamente, mas ele sabe que se ele mentir, a mensagem dele vai se propagar. E aí, até que venha a verdade, pronto, já contaminou muita gente. O que é que nós, como discípulos de Jesus, não podemos? Passar para frente mentiras. Passar para frente fake news. Nós não. Por quê? Porque nosso Senhor foi vítima delas. Veja, está aqui. Eles mentiram. Eles mentiram. Nenhuma dessas coisas era verdade. Então, cuidado, muito cuidado, ao passar informações sobre as pessoas nessas redes sociais, para que a gente não corra no mesmo erro deles. O deles foi maldoso, mas a gente pode, por um descuido, passar algo sobre pessoas, sobre a honra, sobre a vida de pessoas que não correspondem à verdade. Então,
Então, muito cuidado ao passar coisas que vão ferir, coisas que vão machucar pessoas. É preciso ver, isso aqui realmente é verdade? E é preciso fazer uma pesquisa antes de passar. Não é receber e passar. É receber, pesquisa, depois passa. E tem jeito de pesquisar para saber o que é a verdade. Tem jeito. E é por isso que a gente não pode aceitar uma sociedade que viva de mentiras. As verdades têm que aparecer. As verdades têm que ser colocadas. E não as mentiras. Agora vem Pilatos. Versículo 3. Pilatos, pois, perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Veja bem, Pilatos não é um sujeito ali sem orientação, inocente, não. Pilatos, como a gente diz, Pilatos é uma cobra criada. Pilatos, ele está ali porque ele é um homem inteligente. Ele sabe, ele já viveu tudo aquilo, ele é um governador. O imperador o nomeou, confia nele. Pilatos vê a cena. Pilatos já conhece aquela liderança. Já sabe quem é quem. Pilatos já sabe quem são eles. Agora, aquele que está entrando ali amarrado, Pilatos não conhece. Pilatos vê um homem que entra amarrado. Veja, Jesus já tinha sido torturado à noite pelos guardas do Sinédrio. Já não estava assim, 100%. Já estava meio quebrado ali. E um homem simples, um homem visivelmente não tem condições. Pilatos olha para Jesus e diz: eu creio, Pilatos pensou, não tem condições dele ser um rei. Dele tá aí sublevando o povo, né? Pegando o povo para a luta, vamos lutar contra... Não tem. Pilatos olhou a situação, fez a leitura de tudo. Bastou olhar Jesus. Quando eles fazem essas acusações para Jesus, veja, aqui em Lucas só tem uma pergunta de Pilatos. No Evangelho de João tem um diálogo aqui. Pilatos conversa com Jesus. Tem mais coisa aqui do que isso aqui, tá? E sempre lembrando, os evangelhos eles são escritos a partir daquilo que o evangelista quer. Às vezes ele coloca coisas grandes em uma palavra só, que é o que está acontecendo aqui. Então, Pilatos não fez só essa pergunta para Jesus, ele fez mais coisas, o Evangelho de João está lá. Mas eu quero me concentrar aqui no que Lucas escreveu. Então, em Lucas, Pilatos faz uma pergunta, que é a pergunta principal para ele. Ele não está interessado nas questões dos judeus, principalmente daquele grupo de sacerdotes que ele já sabe quem são. A única questão que interessa para Pilatos é: você é rei? Quer dizer, você se acha rei de alguma coisa? É essa a pergunta que ele faz, porque é isso que interessa a Pilatos. Se Jesus disser: eu não sou rei de nada, vai para lá. Pilatos pensaria toda aquela sessão. Então, a única pergunta que interessa a Pilatos: você é rei? Porque se Jesus disser: eu sou o rei dos judeus, Pilatos ia mandar executar. Porque não poderia ter um outro rei contra César. Se Jesus dissesse: eu não sou rei de nada, Pilatos ia dizer: então não tem nada. Pode ir. Pilatos faz a pergunta principal para ele: és tu o rei dos judeus? É isso que ele quer saber. Você é o rei dos judeus ou não? Aí a resposta de Jesus é uma resposta enigmática. Jesus é sempre enigmático. Assim, quando você pensa que ele vai responder sim ou não, ele responde de um outro jeito, e aí muda tudo. Pilatos fez a pergunta: você é o rei dos judeus? Qual é o normal que Jesus poderia responder? Sim, sou, ou não, não sou.
Não resolvia tudo, não resolvia? Resolvia. O Senhor não resolvia a questão do Pilatos. Aí, Jesus responde assim, tu o dizes. Respondeu ou não respondeu? Não sei. Eu acho que não respondeu. Tu o dizes. Ou seja, Jesus está dizendo, você está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Você está dizendo. Tu o dizes. A resposta de Jesus é enigmática. E agora, por que enigmática? Por que Jesus não respondeu simplesmente, não, não sou? E pronto, sairia livre. Vocês estão entendendo? Bastava dizer, não sou. Pilatos percebeu que era armação. Pilatos já tinha percebido que o negócio tinha nada a ver aquelas acusações. Pilatos já tinha percebido. Mas precisava que Jesus desse a sua palavra, que Jesus se defendesse. O Sinédrio estava acusando, Jesus precisava se defender. O que Jesus quis dizer com essa palavra tu o dizes? Veja bem, quando Jesus diz isso, Jesus ajuda seus acusadores a levá-lo para a cruz. Porque se ele dissesse, não sou rei dos judeus, ele estaria numa situação muito confortável e muito boa para Pilatos mandá-lo embora. Vai, pode ir, não tem nada não. Mas ele não diz não sou. E do jeito que o Sinédrio falou, ele não era mesmo, daquele tipo de rei ele não era. Jesus, quando diz tu dizes, parece que estava ajudando os acusadores para que Pilatos o condenasse. É como se Jesus achasse, eu quero enfrentar essa cruz. Então, o tu dizes é enigmático porque ajuda na acusação, não na defesa dele, na acusação. Ao mesmo tempo, quando ele diz tu dizes, ele deixa em suspense a sua realeza, se ele é rei mesmo. E aí no texto de João, ele vai dizer que ele é rei, mas o reino dele não é deste mundo. Então, ao dizer tu dizes, deixa em suspenso essa realeza. E ao dizer tu o dizes, ele volta para Pilatos a decisão de soltá-lo ou condená-lo. Quer dizer, ele retorna a decisão a Pilatos. Não ajudou Pilatos. Retorna. Pilatos vai ter que tomar uma decisão sobre essa questão. O que é que Jesus está fazendo? Ao mesmo tempo, presta atenção, Jesus está mostrando que aquele julgamento é injusto, que ele não é culpado daquelas coisas, que o julgamento é apenas um pretexto para que os sacerdotes mandem matá-lo. E, ao mesmo tempo, Jesus está deixando-se ser condenado. Jesus está assim, serei condenado, é necessário que eu seja condenado, é necessário que eu vá à cruz. Ele está deixando que mais tarde Pilatos o condene. Ele está deixando que isso aconteça. E ao mesmo tempo ele está dizendo, tudo isso aqui é uma grande injustiça contra mim. Duas coisas que ele está fazendo. Ou seja, Jesus se apega à verdade. Essa é a questão. Ele se apega sempre à verdade. Qual é a verdade ali? Primeiro, aquele julgamento é injusto. Isso é uma verdade. Ele se apega a isso. Segunda verdade, é sua missão ir para a cruz. Ele não pode simplesmente, sair livre daquela situação.
como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele quer ir. Ele quer que a condenação seja feita. Porque ele quer ir para a cruz. Ele tem uma missão lá. E ele sabe que o caminho é esse julgamento injusto. Aí, veja a decisão de Pilatos, versículo 4. Então, disse Pilatos, os principais sacerdotes e as multidões, não acho culpa alguma neste homem. Essa é a palavra do juiz. O juiz examinou o caso, ouviu a acusação, ouviu o acusado, o réu, e o juiz dá uma decisão. Qual a decisão do juiz? Não encontro culpa desse homem. Examinei a situação, ouvi os lados e digo, não acho culpa. Esse aí não é culpado disso aí, não. Vocês estão falando essas coisas? Esse não é culpado, não. Essa é a decisão de Pilatos. Essa é a decisão do juiz. No caso aqui, Jesus não é culpado das acusações. O juiz falou, não acho culpa neste homem. Quando Pilatos diz isso, bom, gente, se Pilatos disse isso, se essa era a decisão de Pilatos, o que deveria ocorrer em seguida? Pilatos dá ordem, solta esse homem e ele pode ir para sua casa. Era isso, porque ele diz, não encontro culpa. Se não encontra culpa, acabou, morreu, o julgamento está feito. Aí o que acontece? Quando Pilatos diz isso, não encontro culpa nesse homem, olha o que acontece no 5. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo, alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Pilatos diz, essa é a decisão de Pilatos, não encontro culpa neste homem. Aí, gente, começou uma algazarra, começou o povo a gritar e a falar. Sabe quando, assim, no jogo de futebol, o juiz marca um pênalti e a equipe que sofreu o pênalti, a equipe que fez o pênalti, não foi, e vai todo mundo para cima do juiz? Foi essa situação aqui. Todo mundo ali, ó, do Sinédrio começou a falar alto, a gritar e a alvoroçar. O negócio foi crescendo cada vez mais. Aí eles disseram a Pilatos, ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia. Veja, ele alvoroça o povo ensinando. Disseram inicialmente que ele queria ser rei, né? Para ser rei precisava pegar em armas. Agora, diz, alvoroça o povo ensinando. Né? Esse é o primeiro caso de um professor que alvoroça todo mundo contra pegar armas e contra o Império Romano. Né? Eles fizeram uma tal pressão sobre Pilatos que o Pilatos, que deveria soltar Jesus nesse momento, ele não encontrou culpa. O Pilatos deu um passo para trás. Opa, o negócio aqui está esquentando. Eles alvoroçaram contra Pilatos. E numa das falas deles, eles disseram, desde a Galiléia até aqui, ele vem alvoroçando o povo. Galiléia é essa região mais ao norte. Quando Pilatos ouviu Galiléia, deu um negócio no Pilatos. Galiléia era a região do rei Herodes, não dele. Ele não governava a Galiléia, governava a Judéia. Aí, e era a festa da Páscoa, o rei Herodes também estava por ali, porque todo mundo ia para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então o rei Herodes, que era da Galiléia, estava em Jerusalém naqueles dias. Quando ele ouviu que ele começou a alvoroçar o povo desde a Galiléia, ele pensou, ele é galileu? Esse homem é galileu? Aí procuraram informações, sim, ele é galileu, Jesus da Galiléia. Lembra quando Jesus começou o ministério e o Natanael falou, pode alguma coisa boa vir da Galiléia? Porque Jesus era conhecido como galileu. Aí já é a questão processual do Pilatos.
Ah, se ele é da Galileia, e o rei Herodes está aqui em Jerusalém nesses dias, aí Pilatos teve a seguinte ideia, estratagema: vou enviá-lo para o rei Herodes, o rei Herodes vai julgá-lo, e aí eu fico livre dessa batata quente. Foi isso que aconteceu. Versículo 6. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu, e quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então, manda para o Herodes. E assim aconteceu. Então Jesus saiu dali e foi levado para que Herodes, o rei Herodes, o julgasse, já que ele era galileu. Pilatos se livrou da situação. Quer dizer, achou que se livrou e enviou para lá. Para encerrar, duas coisas. É interessante, né? Jesus, ele era da Judéia, ele nasceu em Belém de Judá. Ele é da tribo de Judá. Mas, desde que ele começou o seu ministério, ele nunca disse que nasceu em Belém, da Judéia. Não. Como ele foi criado na Galiléia, em Nazaré, todo mundo pensava que ele era galileu. Que ele não era da tribo de Judá, que ele era galileu. Ou seja, Jesus nunca fez questão de contar sobre o seu nascimento. Nunca fez questão de contar que ele era da tribo de Judá. Nunca fez questão de contar isso. Olha que coisa interessante. Só vão descobrir isso anos depois, né? O Mateus e o Lucas, pesquisando, é que vão descobrir os fatos relativos ao seu nascimento. Mas ele mesmo, Jesus, nunca contou nada. Jesus nunca se preocupou em dizer: eu sou da tribo de Judá. Porque o Messias seria da tribo de Judá. Jesus nunca. Que homem fantástico é nosso Senhor. Ele era um monte de coisa, mas ele nunca disse nada. Nem se preocupou. O que ele queria era fazer a vontade do Pai. Sabe, gente, eu acho que assim devemos ser nós mesmos, nós também. A gente fica muito preocupado em provar alguma coisa sobre a gente. Não. Não se preocupe em provar as coisas sobre você, não. Faça a vontade de Deus. Só isso. Isso está bom. Jesus era assim. Jesus era assim. A segunda coisa é que Jesus enfrentou as fake news com hombridade, com verdade. Não arredou o pé daquilo que ele era. Mesmo quando acusado injustamente. Ficou na dele, ficou tranquilo, mostrou de uma forma clara o que era a verdade, tanto que Pilatos percebeu. Mas nosso Senhor sempre andou de uma forma assim, correta, altaneira, verdadeira. Nosso Senhor é assim. Nosso Senhor é assim. E dessa forma nos abençoa. O apóstolo Paulo faz, acerca de Jesus, ele dá uma palavra interessante acerca desse julgamento. Então, vamos ver 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Isso. De Jesus que, diante de Pôncio Pilatos, deu o testemunho de boa confissão. Boa confissão é falar a verdade, é dizer a verdade, é viver a verdade. Boa confissão. É isso que está acontecendo aqui. Jesus, ele não se amedronta diante de fake news, ele não fica desesperado diante de fake news, de mentiras são ditas contra ele. A vida dele está em jogo, mas ele se mantém tranquilo. Ele se mantém em paz. Ele se mantém na verdade. É assim que a gente deve agir também na nossa vida. Mesmo que as pessoas falem mentiras contra nós, nós devemos nos manter tranquilos na verdade. Na verdade. Que assim seja com cada um de nós
sejamos sempre pessoas verdadeiras. E sendo verdadeiras, que haja paz em tudo que fazemos, em tudo que falamos. Deus os abençoe.